Olá, está no ar mais um Polícia em Ação, hoje aí trazendo dicas aqui sobre a segurança no período de carnaval com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu estou aqui com o Capitão Maximiliano. Olá, Capitão, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Karine, mais uma vez, pela disponibilidade desse tempo, e essa nossa participação aqui é sempre muito importante. Muito obrigado. Então, através dessa parceria aí, vamos ajudar o cidadão a ficar bem informado e não passar nenhum tipo de problema no carnaval, né? Ou pelo menos tentar evitar, né, Capitão? É sempre a nossa preocupação aqui, orientar as pessoas e dar algumas dicas de comportamento seguro, para garantir que as pessoas tenham o mínimo de risco aí de se envolverem em ocorrências ou de terem alguma complicação, alguma dificuldade. Esse período que você citou agora do Carnaval, ele é uma época do ano em que nós temos um esforço muito grande, uma concentração de esforços, de atividades que a Polícia Militar desenvolve em prol do cidadão, buscando sempre garantir segurança para todos, aqueles que vão festejar, que vão comemorar o período, e também aqueles que vão permanecer em casa ou que não vão se envolver com os eventos carnavalescos, mas que dependem desse trabalho, dependem da boa vontade, da convivência pacífica entre as pessoas, para ter tranquilidade, para ter segurança em casa, onde quer que estejam. Bom, Capitão Maximiliano, hoje ninguém sai de casa sem o companheiro celular, né? Como fazer para evitar chamar a atenção, já que muita gente aproveita ali para tirar selfies, as próprias mensagens de WhatsApp a todo momento? Como fazer para evitar problema? Karine, a gente sempre orienta as pessoas em quaisquer eventos, e agora no Carnaval isso é bastante importante, bastante relevante. O celular é um objeto de desejo hoje em todas as circunstâncias, Então é muito comum que a gente tenha registros aí de furto, roubo ou até mesmo extravio de celular sem identificação de motivo, em algumas circunstâncias que podem ser evitadas, que podem de alguma forma ser minimizadas, Então é importante lembrar o cidadão, lembrar o pessoal que está em casa, que o celular é um objeto de alto valor agregado. Então mantê-lo exposto ou em situações vulneráveis é sempre um risco. Então, levar o celular no bolso de trás, por exemplo, em locais com grande aglomeração de pessoas, ou mesmo quando está transitando pela rua, deixá-lo sobre mesas ou sobre outros objetos, para marcar lugar, por exemplo, isso acontece com alguma frequência, Eu vou a um restaurante, deixo o celular lá sobre a mesa e saio para poder me servir ou alguma coisa nesse sentido e volto. Isso é um risco sempre, Leve o equipamento, o material consigo, para onde for. E não deixe exposto, não deixe em situação de vulnerabilidade, sempre que for possível, Dentro de bolsas, dentro de pastas ou até no próprio bolso, mas de maneira que você tenha total controle ou total acompanhamento sobre o que acontece com ele naquele ambiente. Para as festas de carnaval, isso é uma informação ainda mais relevante, É muito comum a gente ter aglomerações de pessoas com muita gente em pouco espaço, e aí talvez a pessoa nem perceba, que está sendo ali vítima de um furto ou de uma subtração sorrateira aí do equipamento do celular. Então é muito importante levar isso em consideração e minimizar o máximo possível esses riscos envolvendo o equipamento. E lembrar que o equipamento, o celular, ele tem esse valor, esse alto valor agregado e esse interesse do criminoso, porque ele pode ser comercializado ou repassado para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha conosco o número do e-mail do meu equipamento, a identificação universal que todo celular tem, ela está disponível na caixinha do celular, ou na nota fiscal de compra, ou se eu não tiver nenhum desses dois itens, eu posso digitar um código aqui no meu celular que vai me identificar esse e-mail, O código é o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vamos repetir? Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Com esse código eu consigo anotar o número do e-mail do telefone e guardo ele comigo. Se eventualmente meu celular for subtraído, for furtado ou roubado, com essa identificação eu consigo com muita facilidade fazer o bloqueio daquele equipamento via empresa de telefonia celular, aquela operadora que eu utilizo, ou no caso do Estado de Minas Gerais, também por um sistema criado pelo Estado de Minas Gerais no ano passado, em 2018, e que até hoje está em funcionamento, que é o que a gente chama de C-Block. O site é o www.cblock.segurança.gov.br. Esse site serve para cadastrar o equipamento furtado ou roubado e solicitar o bloqueio dele junto à operadora de telefonia e junto à Anatel. Então é muito importante fazer essa anotação, ter esse número, porque isso desestimula a prática do crime e inviabiliza a utilização daquele equipamento por outras pessoas aí mal intencionadas. Agora, a gente vê muita criança com o celular na mão, às vezes os pais querem conversar mais à vontade, querem fazer alguma coisa e acaba dedicando o celular na mão do filho para distraí-lo ali com um desenhinho, um joguinho, Nesse período do carnaval, que a gente vê
toda essa questão aí, com o aumento de fluxo de pessoas, que aumenta a insegurança, né? Isso é legal que ocorra ou é melhor deixar o celular guardadinho mesmo? Olha, Karina, a gente tem feito todo o esforço, né? E como eu disse, nesse período de carnaval, esse esforço é redobrado, né, de toda a Polícia Militar, todas as atividades que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Todas as atividades de apoio que a gente vai fazendo, elas são suspensas para focar o policiamento ostensivo e a prevenção desses incidentes. Então, nós estamos nos esforçando ao máximo para que o folião e para que as demais pessoas, né, tenham tranquilidade e estejam seguras o tempo todo em relação a essas questões. Mas é evidente que alguns comportamentos pessoais podem contribuir para minimizar. Né? Exatamente, colaborar com esse serviço, né, que a Polícia Militar está desenvolvendo. Então, para as crianças, para os adolescentes, é importante orientá-los a respeito disso, né? Em locais com grande aglomeração, nem sempre é viável permitir que a pessoa permaneça, né, que a criança permaneça, melhor dizendo, com esse telefone à vista, à mostra, né? É evidente que há circunstâncias em que a criança está num local onde nós temos visibilidade, né, controle sobre a situação. Então, sendo possível fazer esse uso sem que haja esbarrões, sem que haja gente demais em pouco espaço, é perfeitamente possível e perfeitamente normal que isso aconteça. Agora, se eu avaliar, né, que aquele local realmente não é adequado, não é seguro o suficiente para esse uso desacompanhado ou sem supervisão dos pais, talvez seja melhor, nesse momento, suspender esse uso, recolher o equipamento e deixar para utilizá-lo num ambiente ou numa ocasião mais adequada, né? Vai tudo depender da circunstância, da situação e do controle que o pai, que a mãe tem sobre aquele ambiente onde a criança está, né? Agora, por falar em criança, né? Grande aglomeração de pessoas, as crianças às vezes se distraem e saem dos olhos do campo de visão dos pais, né? Como fazer, né, para evitar se perder dos pais? É ideal colocar aquela plaquinha com o telefone, né? O que faz? Qual que é a dica de segurança nesse caso? Sim, né? Porque criança pra ninguém quem tem segura. Filhos, quem tem filhos sabe muito bem disso, né? Realmente não é fácil, é um período em que há grandes aglomerações, como nós dissemos, e, como você disse, criança é muito difícil de segurar próximo da gente, né? Mas é importante que ela seja orientada o tempo todo e instruída a respeito dessa preocupação, né? Dessas precauções, em quaisquer que sejam as idades, né? A criança precisa estar bem orientada, na medida do possível, enquanto ela começar a entender, né? Ela precisa saber que sair de perto dos adultos responsáveis não é um comportamento adequado, não é legal, né? E a ideia que você teve, né, que você falou sobre a identificação por meio de uma etiqueta, por meio de um crachá, talvez, ela é razoável, ela é bastante efetiva, né? Há muitas situações em que a criança se perde e, às vezes, em razão da idade, ou em razão do momento de emoção, não consegue explicar de onde veio ou quem são seus pais, né? A gente não consegue ali elementos de identificação mínimos que permitam de imediato a identificação ou a localização das pessoas que são responsáveis. Então, essa é uma solução bastante adequada. Colocar no bolso da criança, colocar em local visível, dependendo da circunstância, dependendo do local onde está, né? Mas especialmente orientá-la, instruí-la sobre isso. E manter a atenção, senhores, né? A gente sabe das dificuldades, sabe das circunstâncias, né, específicas do período de carnaval, mas criança é alguém que depende ou que demanda atenção e cuidado o tempo todo, né? Especialmente em locais de grande aglomeração ou ambientes onde eu não controlo todas as entradas e saídas, né? Então, muito cuidado com isso, observem sempre onde as crianças estão, se estão sob supervisão de um adulto responsável e, na medida do possível, orientem, instruam, né, sobre como pedir ajuda, sobre quem procurar, né? Em havendo um incidente, havendo qualquer dificuldade nesse sentido, se eu estou num evento de carnaval, por exemplo, e não consigo localizar meu filho ou uma criança sobre a qual eu tenho responsabilidade, acione de imediato a Polícia Militar pelo telefone de emergência, né, pelo 190, ou acione o policiamento lançado naquele local, porque em todos os eventos carnavalescos, os bailes de rua, todos eles terão policiamento lançado nesse período. Então, posso procurar esse servidor que estiver ali mais próximo, um policial que estiver mais próximo de mim e pedir ajuda, porque nós vamos acionar todos os esforços ali possíveis, disponíveis, para tentar identificar, localizar essa criança, né? Mas, eu reitero, a necessidade de atenção, de cuidado para evitar que esses incidentes ocorram. Bom, agora vamos falar de veículos, motos, carros, como deixá-los em segurança, capitão? É possível? Muitos eventos, né, em alguns locais, a gente não tem estacionamento próprio, adequado para essa finalidade. Então, não sendo assim, eu preciso me precaver, melhor dizendo, né? Ter a preocupação de manter meu veículo em locais bem iluminados, não colocar em locais ermos, muito distantes, né, desses locais de aglomeração ou de evento. Nós temos uma preocupação também aumentada nesse período, né, com furtos, arrombamentos no interior do veículo, até a subtração do próprio bem.
Então, nós lançamos policiamento nas imediações dos locais onde estão acontecendo os eventos de carnaval para minimizar esse risco, para aumentar a segurança desse patrimônio. Mas é importante que as pessoas lembrem-se sempre, né, de manter o veículo trancado, sem objetos de valor expostos dentro do veículo. Então, bolsas, mochilas, notebooks, outros equipamentos que possam eventualmente chamar a atenção, devem ser guardados no porta-malas, em local onde não fique visível para quem passa do lado de fora, né? Então, manter esse material guardado, acondicionado nessa condição, manter o veículo trancado e, se possível, estacionado em locais ali não ermos e com iluminação adequada, né? Para garantir que a gente tenha visibilidade e que ele seja identificado ou possa ser monitorado por todo mundo que passa ali pelo evento. Em havendo disponibilidade de estacionamentos privados, né, ou vinculados aos eventos, é sempre bom dar prioridade para a utilização desses serviços, né? Porque ali você tem vigilância constante e outras situações agregadas que minimizam o risco e aumentam a segurança. Então, é sempre importante lembrar disso. Mas eu volto a dizer, né, manter o veículo trancado, sem objetos de valor expostos, em locais bem iluminados e não muito distantes dos eventos de carnaval aí onde a pessoa vai frequentar. Bom, todo mundo tem que sair de casa com dinheiro e com documento, né? Como fazer isso sem chamar atenção, já que muita gente utiliza bolsas, carteiras? O dinheiro é sempre uma preocupação, né, que nós temos. O cidadão que sai para ir nesses eventos, em vários deles, o consumo já está incluído, ou o pagamento vai ser feito via cartão magnético, alguma coisa nesse sentido. Isso minimiza bastante o risco. Quem vai utilizar dinheiro em espécie precisa tomar o cuidado, ter a precaução de não expor esse material, né? Abrir a carteira com grandes volumes na presença de outras pessoas que são desconhecidas é um risco, porque isso pode chamar a atenção e atrair ali um eventual criminoso ou alguém que esteja intencionado, ali, mal intencionado em subtrair esse bem. Tanto de maneira explícita, num eventual assalto, quanto de maneira sorrateira, num furto, né, no interior ali do evento carnavalesco, onde, como nós já dissemos aqui, há muitas pessoas reunidas num pequeno espaço. Então é importante não deixar isso exposto, né, à vista, fazer uso do dinheiro, do cartão, né, do numerário que for utilizar, sem expô-lo, sem manter, sem colocá-lo à mostra de todas as pessoas ali no entorno, né? E dar preferência sempre que possível para os meios eletrônicos de pagamento, né? Hoje é possível fazer o pagamento por meio do cartão magnético, por aplicativos de carteira digital que a gente já carrega no celular, né? É sempre importante, quando disponível esse serviço e quando possível ter, optar por esse tipo de pagamento, porque o risco, nesses casos, é muito menor, né? No caso de subtração por perda, furto, né? ou roubo desses cartões, desses celulares, é possível bloquear esses meios de pagamento e evitar prejuízos maiores, né? Coisa que dificilmente se consegue fazer com o transporte numerário em espécie, de dinheiro em espécie, né? Então, fica a dica para quem puder, né? Priorizar pagamentos aí por meios eletrônicos e evitar a exposição aí sem precauções ou sem controle, né, de quem visualiza o numerário em espécie no interior aí de bolsas e carteiras. Bom, para a gente concluir esse primeiro bloco sobre as dicas de segurança para quem vai brincar o carnaval, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de ficar longe de confusão, né? Isso é extremamente relevante nesse momento, né? Os períodos de carnaval são sempre propícios para o uso imoderado de bebida alcoólica e para tumultos e confusões que podem eventualmente aí acabar se desdobrando em lesões ou em danos maiores às pessoas e o patrimônio. Então é muito importante ter controle, né, sobre o consumo do álcool e garantir que você não provoque ou não se envolva em confusões ali já instaladas. A orientação da Polícia Militar nesse sentido é que, quando identificado um foco de confusão, um foco de briga, especialmente nos locais de grande aglomeração, a pessoa se afaste, né, de maneira não sem correr, sem se descontrolar, porque isso pode gerar ali uma situação de pânico e acabar, né, se desdobrando. Gerando um grande conflito ali, né? E às vezes acontece em eventos de grande aglomeração de pessoas serem pisoteadas ou outras situações mais graves, né? Então, mantenha a calma, tente focar ali naquela situação que você está visualizando que é um problema, tente sair do local com tranquilidade, com segurança, mas não permaneça nas proximidades, né? Tente se afastar, porque é algo até natural, né? Em grandes aglomerações, quando há um foco de briga, uma confusão, as pessoas se afastam,
os contendores, né, as pessoas que estão brigando, elas ficam em evidência e isso facilita muito o trabalho da polícia ou da segurança privada daquele local de identificar, intervir e evitar que o problema se instale, né? A gente sempre faz isso, identificada ali uma briga, um foco de confusão, a gente intervém pontualmente, retira aquela pessoa ali do meio dos demais e aí vai tratar dessa situação em apartado, num local adequado, onde os ânimos possam ser acalmados e a ocorrência atendida e as pessoas socorridas caso seja necessário. Então mantenha a calma, identifique o problema, né, identifique o risco e tente sair dali com tranquilidade, com segurança, que a Polícia Militar vai intervir de imediato para poder fazer cessar aquela situação de risco para os demais. Ok, capitão. A gente volta depois do intervalo falando agora um outro assunto, mas também voltado ao feriado de carnaval, que é sobre quem vai viajar e deixa a casa sozinha. Tem mais dica de segurança depois do intervalo. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Olá, meu nome é Tomás Edson, sou delegado de polícia aqui em Pouso Alegre, atualmente na Delegacia de Trânsito. Estou aqui para dar uma dica para o colega motorista que sai para viajar com a sua família e antes disso ele cheque a documentação do seu veículo, se está tudo em dia e também as condições físicas do veículo, como pneus, a parte de óleos lubrificantes do motor, água, o sistema de arrefecimento, para que assim se evite acidentes, principalmente também as condições do cinto de segurança do seu veículo. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB.
Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir, cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país, vive, trabalha, estuda e é feliz, aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Estamos de volta com Policiação e olha, agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Brincar o carnaval é muito bacana, muita gente gosta e é um costume popular, né? Só que algumas pessoas preferem ficar sossegadas dentro de casa. E aí tem uma coisa que é lei, que é a perturbação do sossego. Né, capitão? Como que a gente faz? Isso é muito importante. Precisa ficar atento. Exatamente. É uma situação, infelizmente, recorrente, mas que se intensifica nesses períodos de festa, especialmente o carnaval, né? Que é um evento que acaba abrangendo todos os municípios, todas as comunidades, e aí nós temos uma evolução dessa situação em alguns locais. Então é preciso conscientizar as pessoas e orientar sobre os desdobramentos que isso pode ter, né? Quem não quer barulho, quem não quer confusão, precisa, na medida do possível, ter o seu direito respeitado, né? É evidente que há situações em que os eventos populares, os bailes de rua e outras situações vão, infelizmente, incomodar as pessoas que moram no entorno, né? Isso é algo já previsto, já esperado pelo órgão competente que autoriza a realização do evento, né? A prefeitura ou outras instituições que estejam envolvidas aí nesse processo. É um conflito de interesses, né? Um conflito de direitos individuais que precisa ser mediado, precisa ser dirimido aí pelo poder público. Mas é importante lembrar ao cidadão que perturbar o sossego de alguém ou produzir som em excesso ou de alguma forma, né, causar transtorno para a tranquilidade e o sossego de outra pessoa podem configurar tanto uma infração penal, tanto uma contravenção prevista aí na lei, né, na lei penal, quanto também uma infração ou um ilícito civil, uma situação que pode eventualmente gerar a responsabilização do autor, daquele sujeito que está praticando a importunação, a perturbação, e pode eventualmente levar até uma indenização, uma obrigação de indenizar aquela vítima, né? Então, não há limite de tempo, não há estabelecimento de horário para que essa situação se configure. É sempre importante lembrar isso, né? A pessoa que está se sentindo incomodada com o barulho produzido por alguém ou por alguma coisa, ela não tem que aguardar anoitecer, ou não tem que estabelecer um limite de horário mínimo para que ela possa reclamar essa situação, né? Então, a contravenção penal de perturbação do sossego, ela se configura sempre que alguém se sente prejudicado de alguma forma ou importunado por um terceiro que pratica essa conduta, né? De produzir barulho em excesso, de produzir ruído ou qualquer outra situação que possa perturbar o sossego daquela vítima, né? É importante lembrar que para acontecer o crime é preciso, para configurar a ocorrência dessa contravenção penal, né? É preciso que haja uma vítima, alguém que de fato se sentiu prejudicado, e a identificação do autor ou o local de onde está vindo esse barulho. Então, no carnaval é muito comum que isso aconteça, né? Além disso, esse autor, essa pessoa que está produzindo o barulho, o ruído, ela pode incorrer em crime ambiental, de poluição sonora, pode incorrer no ilícito civil, como nós dissemos, e aí ser determinado a ela, pela justiça, né, indenizar ou de alguma forma reparar o dano que ela causou àquela pessoa que está se sentindo incomodada. Então, muito cuidado com isso nesse período, né? Quem não quer brincar o carnaval, quem não quer participar dos festejos, tem o direito de não participar e deve ter esse direito, essa garantia, preservados aí tanto pela comunidade, né, pelos demais, quanto pelos órgãos de segurança, pelo poder público. Então, nós estamos de olho nisso, como eu disse, né, no início, reforçando o policiamento em todas as áreas aí que se fazem necessárias, e esse é um dos focos de atenção prioritária aí da Polícia Militar nesse período, né? Agora, muita gente aproveita o feriado prolongado
para dar aquela escapadinha e viajar e deixa a casa sozinha, né? E daí, então, a gente precisa ficar atento a outras dicas de segurança, né? Esse é um fator também que acaba vulnerabilizando, né, um pouco mais, ou além do normal, a situação das residências. Então, importante lembrar que quando a gente vai viajar, a casa vai ficar fechada, sozinha, é preciso ter contato com as pessoas do entorno, né? Esse contato frequente, esse conhecimento dos vizinhos, em alguns locais, em algumas comunidades maiores, ele acaba se perdendo em razão da vida corrida que nós levamos. Então, é muito importante lembrar isso. Nós estimulamos sempre, né, a Polícia Militar sempre busca criar vínculos e o que a gente chama de redes de proteção para garantir que haja uma atenção mútua entre as pessoas e que essa atenção seja capaz de minimizar os riscos, né? Então, para a residência nesse período, é importante lembrar as pessoas de que ao ir viajar, o vizinho precisa saber disso, porque eventuais barulhos, situações estranhas, né, que possam acontecer ali na casa do lado, precisam ser identificadas e a Polícia Militar acionada para poder intervir de imediato. Outra situação que deve ser levada em consideração é que por longos períodos, né, de afastamento, é preciso pedir a alguém, um terceiro, um vizinho, que recolha a correspondência, que, né, tente aparar a grama do jardim, tente demonstrar que ali ainda existe habitação, né, para evitar que a casa tenha aspecto ali de desocupada, de abandonada, e isso facilite ou até estimule a prática de algum crime, né, alguma invasão. Então, sempre é importante lembrar dessas orientações, né? Trancar portas e janelas, conferir o funcionamento dos portões eletrônicos, garantir que eles estejam efetivamente trancados para evitar o acesso facilitado aí de alguém, de um terceiro mal intencionado e, especialmente, né, falar com os vizinhos, conversar com as pessoas, deixá-las cientes de que você está ausente para evitar que isso possa ser um fator a mais ou uma dificuldade maior para o momento da identificação do crime, né? Sempre que alguém está sabendo que você não está em casa, qualquer situação fora da rotina, fora da normalidade, é suspeita e aí gera acionamento da Polícia Militar, né? Isso é extremamente importante. Tá certo. Agora, existe um outro assunto para a gente tratar, que é a lei seca, né, capitão? Como que vai ser o trabalho da Polícia Militar neste sentido? Isso também é um assunto muito relevante no Carnaval. As pessoas precisam ser conscientizadas, né, do risco que essa mistura de álcool e direção traz aí a incolumidade, né, dos demais, a vida e a integridade física de todo mundo. Nos eventos de Carnaval é muito comum, ou era até muito pouco tempo atrás, nós identificarmos pessoas que faziam uso de bebida alcoólica nos eventos e deslocavam-se depois no veículo, né? Isso se intensifica nos momentos de Carnaval. Então é bom lembrar, é bom a gente destacar aqui que a Polícia Militar intensifica a fiscalização da lei seca nesse período, né? Tanto no perímetro urbano quanto nas rodovias de responsabilidade da Polícia Militar. E isso pode, eventualmente, levar a uma responsabilização aí de pessoas que estejam incorrendo nesse crime, nessa infração de trânsito, né? Então, lembrar que a pessoa que é flagrada dirigindo embriagada, além de multa, né, uma multa pesada de pouco mais de R$3 mil, ela ainda pode ter a carteira suspensa e até mesmo cassada por um período, dependendo das circunstâncias, dependendo do desdobramento do processo administrativo, e também pode ser presa, né? Pode ser presa, conduzida à delegacia e, se autuada, ou paga uma fiança que normalmente é arbitrada em alto valor, ou vai ser recolhida ao presídio local para poder aguardar julgamento, né? Sem contar o risco que ela está causando à própria vida e à vida de terceiros que estejam com ela, né? Que é a principal preocupação da lei, né? A lei existe exatamente para poder minimizar esse risco, diminuir os danos que isso pode causar. Então, muito cuidado nesse período, o Carnaval é propício para isso. Se beber, né, faça uso de aplicativos aí de transporte, faça o deslocamento em grupo, com carona solidária, identifique e designe o motorista da rodada, né? São 4 dias de folia, em alguns locais 5, até mais. Então, dividam aí entre a turma para poder cada dia ter alguém em condições, sóbrio, para poder conduzir o veículo, tanto na ida quanto na volta, né? E conte com a Polícia Militar para eventuais situações aí em que haja necessidade de intervenção. Nós estaremos sempre à disposição. Ok, a gente agradece então a participação aqui do senhor no Polícia em Ação. Muito obrigado, Karine, muito obrigado, né, pelo espaço. A gente permanece à disposição e faço votos de que o Carnaval de todos seja muito seguro, muito tranquilo. Nós trabalharemos para isso, podem ter certeza. Para você, obrigada pela audiência e um bom Carnaval.